Olá, pessoal! Vamos lá dar continuidade aos conteúdos de história. Só que dessa vez nós vamos revisar esses conteúdos para a nossa prova, para a nossa avaliação. Portanto, aqui vai ficar alguns contextos muito específicos dessas últimas aulas. Nós vamos priorizar alguns conteúdos de peso, que é a crise de 1929 e o nazifascismo, a ascensão de governos totalitários na Europa, tá certo? Então vamos começar aqui pela crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, que ocorreu nos Estados Unidos e que tem aí uma expansão pelos demais países. Essa crise acaba se proliferando. A gente chama de uma crise do capitalismo, uma crise do liberalismo econômico, tanto que a solução dessa crise vai precisar ser uma solução intervencionista, tá certo? Então vamos agora falar sobre esta crise e sobre as consequências da quebra da Bolsa de Nova York. É preciso que a gente fale sobre os antecedentes que acabaram influenciando diretamente a crise de 29, certo? Mas é preciso que a gente comece a falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se elevaram como superpotência econômica. Então, era o principal país naquela época, já a partir daquela época, em relação à questão econômica. E os Estados Unidos estavam acostumados à superprodução, porque se produzia muito durante a guerra, até para poder abastecer os países da Tríplice Entente. Tanto que esse é o principal motivo pelo qual os Estados Unidos são favorecidos economicamente. E acostumados com o ritmo da superprodução, assim se continua a se produzir muitos produtos. A superprodução é o que leva, de fato, os Estados Unidos à crise. A crise de 1929. Aliado a isso, vários outros fatores, como o American Way of Life, que é justamente o estilo de vida americano. O estilo de vida americano, que estava tão na moda naquela época, levou muitos países a consumir produtos norte-americanos. Inclusive o Brasil consumia muitos produtos norte-americanos. Os Estados Unidos passaram a ditar tudo, a ditar a forma de se viver, a ditar a moda. E aí, acostumados nesse ritmo de produção, porque ia exportando para os outros países, isso levou ao que eu chamei anteriormente de uma superprodução. Se produzia muito e acabava vendendo pouco, porque esses países deixaram de comprar. Por que deixaram de comprar? A Europa ela deixa de comprar, ela cessa as compras por conta da Primeira Guerra Mundial. Os países europeus estavam arrasados com a guerra e não podiam ter o mesmo poder de compra. Pois bem, essa produção em larga escala, essa superprodução, ela acabou gerando um amontoado de produtos no mercado norte-americano. Mas esses produtos não saíam do país. Por quê? Porque todos os países, sobretudo os países europeus, estavam tendo que recuperar as suas economias e não tinham mais esse poder de compra para consumir do exterior, para consumir produtos estrangeiros. Então cessaram com as compras. E os norte-americanos ficaram sem ter esse benefício das exportações, que de fato era o que gerava lucro. Então, muito produto no mercado e acabou gerando inúmeros conflitos econômicos. Por quê? Porque aí vem, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Muitos produtos, o valor dos produtos baixo. Não era... Os norte-americanos não davam conta de consumir tudo aquilo, eletrodomésticos, tudo que se era produzido para venda. Então, muitos produtos e acabou gerando aí uma grave crise econômica. Falência de bancos, falência de empresas, de lojas, desemprego e por aí foi um efeito dominó, como eu costumo dizer. A crise norte-americana de 1929, na verdade, ela deflagra a partir da superprodução, mas aí gera um efeito dominó, desde o mais rico, o milionário que perde tudo, todas as ações, até o simples empregado, o simples funcionário que perdeu seu emprego. Esse é basicamente um desenho da crise de 29. Nós temos lá em cima, no topo, a princípio, a falência dos bancos, que vai gerar um fim do crédito. Não há como os bancos financiarem mais, darem a oportunidade do crédito, porque os bancos estão falindo. Automaticamente, a falência de empresas. Se existe a falência de empresas, o desemprego em massa, e o desemprego em massa vai gerar
tanto a diminuição do consumo como a falência de pequenas empresas, que vai gerar a diminuição da procura. E isso é um efeito dominó, com a diminuição da procura, com o desemprego, tudo isso vai afetar todos os setores, inclusive a agricultura, que estava produzindo seus produtos, mas que não tinha saída. Lembrando novamente que o Brasil ele é afetado pela crise de 1929, porque nossas exportações, o nosso principal produto de exportação era o café, 70% desse café exportado ia para os norte-americanos, que também vão parar de comprar para resolver seus problemas internos a partir da crise. E aí nós temos essa crise acaba respingando no Brasil e poderia ter sido mais grave, não foi, porque o Washington Luiz, presidente na época, resolve comprar as sacas de café dos grandes fazendeiros, dos cafeicultores, queimar as sacas de café para que o produto voltasse ao seu valor normal, ao seu preço normal, e não tivesse aí a saturação da lei da oferta e da procura, né? Muito produto abaixo do valor desse produto. Não, então eles fizeram esse jogo de cintura para que aqui as coisas, a crise pudesse ser sentida o mínimo possível. Mas além do café, o Brasil também exportava muito cacau e muita banana. E no momento de crise generalizada, porque foi uma crise generalizada, deixaram-se de comprar esses produtos que eram secundários, que não eram tão importantes. E a gente sabe disso, no momento de crise se prioriza aquilo que é essencial, não era o caso do cacau, da banana, que eram produtos mais voltados para a sobremesa. Em 1932, alguns anos depois da grande crise de fato ter iniciado, era um ano eleitoral nos Estados Unidos, todos os candidatos à presidência falavam sobre o momento de crise e diziam as suas propostas para resolver esse grande problema. E é eleito Roosevelt com a proposta aí de intervenção estatal. O grande projeto do presidente para resolver a crise era um projeto intitulado de New Deal, em que se o Estado norte-americano deveria interferir diretamente na economia, e a esse sistema nós damos o nome de intervenção estatal. Até o momento, os Estados Unidos viviam o liberalismo econômico, que vocês sabem, é quando se deixa a economia seguir o seu curso natural sem interferência direta do Estado. O intervencionismo, neste caso, seria necessário para resolver a crise, porque o Estado concentraria em si o poder de manipular as questões econômicas do país e poder retirar o país desta crise, que deu certo, gradativamente vai dando certo nos anos seguintes, e que basicamente o New Deal está baseado nos principais pontos que eu coloquei aí. A realização de grandes obras públicas para gerar cada vez mais emprego, isso foi extremamente importante. A concessão de empréstimos aos agricultores para retomar o seu trabalho na agricultura, já que tinham perdido basicamente tudo. O controle sobre o preço e sobre a produção, o Estado controlaria o preço das mercadorias. A diminuição da jornada de trabalho, fixação de um salário mínimo, criação do seguro-desemprego e seguro-velhice, entre outros pontos interessantes deste projeto. E aí nós podemos sentir logo depois as principais consequências do plano do novo acordo do New Deal do presidente Roosevelt. Então, houve sim um poder de compra depois disso. Gradativamente os Estados Unidos saíram dessa situação de crise. O dólar passou a ter o valor no exterior como antes. Eles puderam exportar suas mercadorias, assim como puderam também ter poder de compra. Não havia mais praticamente desemprego, porque isso foi sanado ao longo desses anos. Então, assim, realmente foi um plano eficiente e que marcou aí a história da história mundial, porque se propaga essa crise. Um dos países que não sente a crise é a Rússia, mas justamente pelo seu isolamento, até no contexto político, a Rússia já era comunista, como nós sabemos, então ela está realmente isolada desse plano político e econômico, mas marca aí um processo muito importante. Nós temos aí uma grave crise do capitalismo, que ao mesmo tempo pode ser considerada uma crise do liberalismo econômico, e para resolver esse problema foi necessário um projeto intervencionista, em que o Estado interferia diretamente na economia. Eu acredito que ficou claro os principais pontos da crise de 1929, faz parte do conteúdo que vai cair na avaliação, então estudem, tá certo?